Andréa, boa tarde, boa tarde. Giovana, tudo bem? Gilberto, respeito, carinho muito grande para ele, professor Rafael Guerri. Meu cafezinho aqui que eu não sei ficar sem ele. Servidos? Quero ver se você vai ter coragem de perguntar agora para mim quem é mais velho, você ou a Cláudia. Aqui que eu quero ver que as meninas vão falar aqui. Cláudia Muito fica legal, brava. cara. Muito bom aquela live de família. Fazia tempo que eu não vi uma live leve, que acho que, eu não sei se vocês tinham combinado ou não, mas a sensação é que você passou a mão no telefone, queria falar com ela e entrou numa Não, live. mas foi isso mesmo. Até eu falei, vamos bater um papo pelo Instagram, enfim, sobre assuntos gerais, para bater papo sem agenda específica. Tem Porque, agenda, isso que é legal, viu, André? Porque é, as pessoas, o pessoal é muito exigente. Antigamente as pessoas falavam assim, a Veja tinha o grau de multiplicação 4. A pessoa comprava a isso. revista Veja, multiplicava, dava para alguém, para lançar 4 pessoas. Hoje você faz uma live, tem 50 pessoas, o cara vai ser pouco. Eu falei, meu amigo, essa é a live de hoje, tem amanhã, tem gravação, tem a distribuição. Não, e A gente se exige demais, né? Quer resultado sempre no padrão mais alto. Eu falei, não, nosso negócio aqui é qualidade. Não estamos aqui 5 mil caras numa live sertaneja, o que me interessa? Ele foi lá se divertir, deixa lá. Ele quer, né? O conteúdo não, dele é se divertir. é completamente diferente, outro objetivo, né? Outro objetivo, outro propósito. Eu tenho aprendido com o tempo aqui que a gente conseguindo transformar as pessoas em torno de uma ideia, de um pensamento, elas, e esse conjunto é que vai reverberando, tendo Claro. paciência para dialogar, porque se nunca vi a importância do diálogo na sociedade como neste momento. Nunca vi nada parecido. Mas até porque o diálogo anda em falta, né? No Nem Brasil, falta. infelizmente. Poucas pessoas falando, estão conversando muito pouco. Exatamente. Então, eu também acho fundamental e poder conversar enfim, com a maior diversidade possível de pessoas. Acho que esse é uma coisa importante. Então, André, você que nos assiste, essa é uma live que faz parte do nosso programa de educação continuada, certificado pela Universidade Corporativa do Global Consult Sales Marketing. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo querido, um paulistano da Gema, que eu faço questão de dizer algumas coisas que ele fez, não tudo, mas dentre outras, que é muito importante, você que talvez não conheça muito bem a vida, o trajeto que fez André Matarazzo, mas ele foi ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso, ele foi embaixador do Brasil na Itália, em Roma, ele foi secretário de Estado da Cultura no governo do Estado de São Paulo, com o governador Geraldo Alckmin, foi vereador da cidade de São Paulo, secretário de subprefeitura na prefeitura do prefeito Gilberto Kassab, foi subprefeito da subprefeitura da Sé, com o prefeito José Serra, foi secretário de Política Industrial do Ministério da Indústria e Comércio e Turismo, secretário de Estado da Energia, foi presidente da CESP, foi membro atuante do atual instituto que é presidido hoje pelo Flávio Amar, que é o ITV, o Instituto Teotônio Vilela, e coordenou vários núcleos, vários trabalhos pela cidade de São Paulo, uma vida inteira, e eu parei aqui, mas ele foi também diretor do Dante Alighieri, um italiano da Gema, uma pessoa que temos um carinho enorme. Eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, André. Eu que agradeço muito, Agostinho. A gente se conhece há tantos anos, dando ao vivo da revista Winners, que, sabendo que é a 86ª, né, que você falou? 9. 89. 89ª, pois é. O que é muito bacana. Muito obrigado pelo convite. André, eu começo com a seguinte pergunta. Por que este amor a São Paulo? De onde vem a origem desse sentimento, esse amor natural, espontâneo que você tem pela cidade de São Paulo e que te coloca hoje, novamente, dentro de um cenário, embora ainda você não comunicou totalmente e oficialmente, mas como um candidato à prefeitura, à sucessão do prefeito Bruno Covas? Olha, Agostinho, eu acho que um pouco é da minha origem. Eu venho de uma família de imigrantes, né, que vieram para São Paulo e tudo que construíram a partir de São Paulo. E eu convivi muito com os meus tios mais velhos, com meu avô, os irmãos dele, principalmente com o Titilo Matarazzo, que era um apaixonado pela cidade e desde 15 anos de idade
me fazia levá-lo aos domingos, circular por São Paulo com ele, onde ele ia me contando a história um pouco de cada um dos lugares que nós passávamos, o que tinha sido na infância dele, na juventude, no que estava se transformando, inclusive me contando as histórias de como fez, como foi presidente da comissão do quarto centenário, como foi feito o Ibirapuera, que foi um projeto dele, foi a concepção, foi a ideia dele, como fez o Museu de Arte Moderna, depois o Museu de Arte Contemporânea, a Fundação Bienal de São Paulo, enfim, eu fui vivendo, tive essa oportunidade de viver com toda essa geração, vamos dizer, da minha família, que construiu a cidade, né? Construiu a cidade e ajudou a construir o país com a indústria e com o trabalho deles e com a cultura também, essencialmente. Então, acho que é isso, quer dizer, o convívio e o ser urbano, né? Acho que também acentuou muito o período que eu trabalhei na prefeitura, sem dúvida nenhuma, porque eu vi o quanto é possível transformar essa cidade e o quanto essa cidade é maltratada, infelizmente. É verdade. E olha, vocês que nos assistem aqui, eu sempre digo que é uma satisfação enorme. Esta live ela vai ser gravada posteriormente, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube da TV GCSM e nós vamos depois também tê-la gravada no nosso site da The Winners, para quem não pôde participar dela hoje conosco. Mas, André, você falou muito pouco do Titilo, porque, na verdade, a sede da prefeitura, onde hoje está lá no viaduto do Chá. Ah, sim. Você tem o Palácio dos Bandeirantes, que vem também do Titilo Matarazzo. Mas aí não era o Titilo Matarazzo, e sim o primo irmão dele, que era o Chiquinho Matarazzo, meu tio. Porque os dois eram Francisco, né? Os dois eram Francisco. A família toda, como vieram, os dois primeiros eram André e Francisco, no fundo a família toda tem esses nomes misturados ou derivações deles. Mas o edifício Matarazzo foi construído pelo meu tio Chiquinho Matarazzo, quando presidente do grupo, inaugurado em 1937, projeto do Ramos de Azevedo e do Piacentini, do Marcello Piacentini, que era dos grandes arquitetos da Itália. Na época até era considerado, era o arquiteto do fascismo, né? Depois ele foi revisitado e reabilitado, vamos dizer assim, como um grande arquiteto italiano. O edifício, o Palácio dos Bandeirantes, também foi construído aí por ele, que ia ser a Universidade de Economia, a Faculdade de Economia Francisco Matarazzo, que depois acabou, o objetivo era fazer junto com a USP não aceitava participação privada, o Adhemar acabou comprando o palácio para fazer Palácio do Governo, uma vez que não ia mais ter a universidade, foi transformado em Palácio do Governo. O projeto original dos Bandeirantes também era do Piacentini, mas ele foi muito alterado durante a construção pela própria Matarazzo. E nós temos aí também, por exemplo, na parte de cultura tem o MASP, tem o MAC, tem o MAN. Sem dúvida. Então, isso o Titilo Matarazzo que fez, que era o Francisco Matarazzo sobrinho, que fez com o acervo dele, a doação do seu acervo, surgiu o MASP, o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, que eu tive a honra de instalá-lo quando fui secretário de Cultura lá no Ibirapuera, onde era o Detran, foi todo restaurado e foi implantado lá. É considerado o melhor museu de arte contemporânea da América Latina. Depois o MAN também, que é o Museu de Arte Moderna, também feito pelo Titilo, com acervo dele. E parte do MASP, se você for ao MASP, você vai ver muitas obras, principalmente as clássicas, né, de Renascimento, etc., doadas pelo Titilo e pela mulher dele, à época, que era Yolanda, que eram muito ligados, muito amigos do Assis Chateaubriand. Então, isso, quer dizer, na parte cultural, eu diria que, por isso também a minha paixão a cultura, o meu tio dizia sempre que, eu perguntei para ele uma vez, puxa, mas você está doando, são 700 obras que você vai doar para o MAC, tinha lá um Modigliani, vários Picassos, vários De Chirico. Ele falou, olha, as pessoas que podem vir à minha casa ou ir na sua, podem ir para qualquer lugar do mundo ver essas obras. E os paulistanos médios não podem. Então, é mais importante que elas fiquem
para usufruto público do que privado. E fez essas doações, eu concordo com ele, realmente hoje é um prazer você saber que você tem em São Paulo museus com esse prestígio e com esses acervos que são tão importantes. Inclusive tem lá uma escultura do Marino Marini, que é um cavalo, que eu, quando eu era embaixador da Itália, eu me lembro que uma das instituições de cultura da Itália me pediu se eu poderia ver com a Universidade de São Paulo se eles revenderiam para a Itália aquela obra de arte. E, obviamente, que nem perguntei, porque não era o caso. Não, sem contar Mas tudo Tarsila, isso, o a acervo da Fundação Tarsila. Bienal de São Paulo, quer dizer, que está até hoje aí, e a Bienal é a segunda maior Bienal do mundo, só perde para a de Veneza, que é onde ela foi inspirada. A ideia do Titilo era trazer a vanguarda das artes para o Brasil numa grande mostra e que colocaria o Brasil no mundo através da cultura. E, de fato, até hoje, a Bienal de São Paulo é a segunda mais importante Bienal do mundo. Sem contar as obras de brasileiros como Tarsila do Amaral e tantos outros, que a gente realmente percebe que o Titilo fez um bem, né? Ele morreu em 77, né? Ele morreu em 77. Ele era um apaixonado pela cultura, né? Eu convivi muito com ele. Eu era como se fosse neto dele, por ser o Matarazzo mais velho da minha geração. Então ele tinha muita paixão pelo meu pai, que tratava como filho, e por mim. Então eu almoçava com ele praticamente todos os dias. Eu tive uma oportunidade única na vida de conviver com pessoas assim. E ele, por exemplo, no cinema, ele era também o grande incentivador do cinema e fez aqui no Brasil, ele com o Franco Zampari. O Franco Zampari era diretor da empresa do tio Titilo, a Metalúrgica Matarazzo. O Zampari era diretor, eles fizeram, e o Zampari era ligado ao cinema e entusiasmou o Titilo pelo cinema, que acabou fazendo a Companhia Veracruz de cinema, fez o Teatro Brasileiro de Comédia também, o TBC. Eu me lembro que eu achei na Metalúrgica, inclusive, o projeto do primeiro palco de teatro circular do Brasil, que foi projetado lá na Metalúrgica para o TBC. Então, eu acabei gostando muito disso pelo convívio, né? Um convívio natural e diário com essa atividade. E, Andréa, eu fiz essa pergunta e comecei com esse tema com você, porque a cidade de São Paulo, que é uma cidade da importância que tem no Brasil e no mundo, não e jamais, e aqui não estamos fazendo política nem a favor nem contra, mas é importante que as pessoas saibam, quando alguém diz, eu amo a cidade, eu quero me candidatar, eu quero me oferecer, eu quero disputar. Ninguém está falando aqui se é melhor ou pior ou não, mas essas histórias têm a ver, porque eu acho que elas movimentam a cabeça de uma pessoa. Claro. Eu quero devolver, vamos chamar assim, André Matarazzo, que é o que eu sinto de você. Retribuir tudo que São Paulo deu para nós. Por exemplo, você sabe que quando eu fui embaixador em Roma, que as pessoas não ligam as coisas, mas quando eu cheguei lá, você imagina que máximo, você não sabe como eu fui recebido pelo presidente italiano. Por quê? Porque eu era, você imagina, bisneto de um imigrante italiano que estava voltando para a Itália, representando o país que tinha acolhido a família Matarazzo da Itália e tinha dado tanta oportunidade para ela. E realmente me emocionou muito isso. Da mesma forma aqui, acho que tudo que a gente faz, quer dizer, hoje, a gente tem que ter, agradecido a oportunidade que o Brasil deu. Pena a gente ver o país e a cidade tão maltratados e tão injustiçados, né? Porque São Paulo é uma cidade com um potencial enorme, mas está longe do discurso que todo mundo gosta de fazer a respeito de São Paulo. Ela se apequenou no processo, né, André? E eu queria entrar aí um pouquinho no tema, se você me permite, eu queria explorar um pouco esse teu conhecimento, porque a tua experiência de vida familiar, que nós falamos aqui um pouquinho, né? Que as pessoas conheciam um pouco esse lado, é um lado rico de história, onde nasceu São Paulo, né? E explorar bastante esse conhecimento. E antes de eu te fazer algumas perguntas do ponto de vista da política, eu queria te perguntar assim, de uma maneira muito simples e rápida, para eu poder explorar os outros temas com você. O que representa esses nomes para você? Franco Montoro, Mário Covas,
Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin. Olha, o que representa, representa a minha história política, né? A minha formação política. O Montoro é um homem ímpar, eu acho, e diria que é o grande fundador, o grande mentor do PSDB, da social-democracia do Brasil e da política diferente. O Montoro, a gente tem que lembrar, ele criou a Secretaria da Mulher. Todo mundo na época achou que aquilo era uma besteira, demagogia. Olha hoje, quando você fala em tanto feminicídio, a importância que tem essa Secretaria da Mulher. E criou muitos quadros. O Mário Covas, por exemplo, foi prefeito na época do Franco Montoro, colocou o Mário Covas de volta na política. Bom, então, o Montoro até acho injustiçado, porque eu não vejo, ainda não vi uma biografia à altura do trabalho, da generosidade, da grandeza do Franco Montoro, que foi abriu mão de disputar a presidência da República por Tancredo Neves, porque entendeu que aquele momento favorecia mais. Ele tirou o interesse particular dele e botou o interesse coletivo, que era a democratização do país. O Mário Covas, um homem com quem eu fui secretário, meu primeiro cargo público do Executivo foi com o Mário Covas, e foi ele que me filiou ao PSDB. Um homem extraordinário como um grande engenheiro, né? Um homem corajoso. Eu sempre falo, ele em 2005, quando foi governador, era um político que as pessoas falam hoje. Não fazia média, não achava graça nas coisas, não fazia politicagem e era muito objetivo. Tanto que me deu autonomia, pegou o Estado quebrado e me deu autonomia como presidente da CESP de fazer a grande transformação dela, inclusive a privatização. Eu aprendi muito com o Covas, aprendi que dava para fazer política de forma séria e competente. O Covas, você imagina para ele o que significou aceitar a privatização no governo dele. Na época, nós apanhamos muito, até na rua, quando falava-se em privatizações. Hoje é que todo mundo acha legal, critica o Fernando Henrique, criticam o Mário Covas, mas foram eles os precursores do processo de privatização e do liberalismo, desse tipo de redução do Estado, né? O Fernando Henrique, um homem, eu sempre digo que eu fui secretário do Montoro, fui presidente da CESP e secretário de energia dele, com ele. E depois com o Fernando Henrique, de quem eu fui ministro, e até hoje sou muito amigo dele e gosto demais dele, Fernando Henrique, eu sempre falo, eu tive a oportunidade de fazer um PhD em Sociologia Política na prática, com ele, os 4 anos de Brasília. Foi o que valeu a pena, porque Brasília por Brasília, o cargo de ministro nunca mais na minha vida. Você sabe que eu peguei tanto bode do governo federal que eu, desde 2002, quando eu desci a rampa com o Fernando Henrique, nunca mais pisei em Brasília. Nunca mais, faz quase 20 anos, quase. E foi realmente um período, um homem de um preparo, e aí sim, assisti também o quanto faz diferença o preparo e a cultura, né, num dirigente. Quer dizer, na hora de tomar decisão, quantas ferramentas ele usava para tomar decisão. Eu vejo hoje em dia muita gente falando em rede social, principalmente, uma besteira sem tamanho, que o Fernando Henrique entregou o país para o Lula e etc, etc. Eu diria o seguinte, quando estava todo mundo já fazendo graça para o Lula, porque achavam que ele ia ganhar a eleição, o Fernando Henrique derrotou o Lula no primeiro turno em 2000, na primeira eleição, foi 2004, né? Não, foi 94, e derrotou o Lula no segundo governo, também no primeiro turno. E o Fernando Henrique, o Lula nunca recebeu o Fernando Henrique depois que ele passou a faixa para ele. Quer dizer, isso é de uma bobagem sem fim falar isso, já que, como eu disse, o Fernando Henrique foi o primeiro a que desestatizou no Brasil, criou a lei de responsabilidade fiscal, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse governo que fez a grande transformação do Brasil. Pena que depois, justamente, o PT liquidou, foi para a direção errada depois de um tempo. E o Serra, eu considero, era o melhor, ainda hoje o melhor homem público em termos de preparo, que nós temos no Brasil um senador, um grande senador,
Enfim, eu tenho o orgulho de fazer parte, de ter feito parte, de ter trabalhado e aprendido com todos eles e ser muito amigo, tanto do Serra como do Fernando Henrique hoje, e ter convivido também com a Ruth Cardoso, que era uma mulher extraordinária, uma mulher que sempre teve muita visão à frente do seu tempo. Doutor O Geraldo. Geraldo Alckmin, o Geraldo é um cara da minha geração, né? Quando ele foi vice do Covas, eu era secretário de Energia, né? E depois tive a oportunidade, fui com ele, fui secretário de Cultura do Geraldo Alckmin, quando ele voltou para o governo do Estado, né? Mas vamos dizer, ele é diferente desses outros, quer dizer, dos pais do PSDB, eu digo que tinham um embasamento ideológico, uma formação ideológica muito diferente, mas o Geraldo um homem de bem, sem dúvida nenhuma. Estamos conversando. Vamos falar um pouquinho sobre política desse momento aqui. Claro. Qual é a verdadeira cidade de São Paulo do ponto de vista... Você que conhece, como ninguém, a cidade de São Paulo pelos cargos que você passou por ela. Qual é a verdadeira cidade? Eu, mais do que pelos cargos, eu acho que eu tenho a vantagem de conhecê-la dos dois jeitos, né? De conhecer como cidadão e depois por ter trabalhado nela. Então, por exemplo, o meu primeiro trabalho, quando eu comecei a trabalhar no Grupo Matarazzo, era lá em Hermelino Matarazzo. Então, eu já ia muito para lá, que é Zona Leste e tal. Mas te dando e depois, você vê o seguinte, a cidade de São Paulo, a gente pode defini-la, eu não defino ela como todo mundo gosta de falar, uma grande, riquíssima, etc., etc., porque ela tem desigualdades que são aterradoras. Aqui, infelizmente, uma parte dos cidadãos da nossa população prefere não enxergar a realidade, achar que São Paulo termina na Avenida Paulista. E não é assim. Mas São Paulo tem a São Paulo planejada e urbanizada, que é o centro expandido, vamos dizer. E essa cidade cresceu tanto, Agostinho, eu sempre falo, você imagina, quando eu era pequeno, em 66, tinha 10 anos de idade, eu saía a pé da minha casa, que era pertinho da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e minha família tinha uma chácara onde a gente criava uma onça pintada num grande viveiro, que era onde hoje é a Avenida Faria Lima, é o Shopping Iguatemi. Aquilo era uma chácara que até o Barranco do Rio eu ia colher castanhas portuguesas todo dia, depois saía a pé de lá e tinha onça pintada, que a gente via sempre no viveiro, e saía de lá a pé e íamos na rua Iaiá, que é lá do lado, né, o Iraci. Bom, enfim, que era de terra, tomar leite de cabra, numa senhora que criava cabras lá. Então, São Paulo cresceu muito. E na década de 80, quando o Paulo Maluf foi prefeito, ele desapropriou a casa, que era uma chácara também da minha família, que morava a Maria Pia, minha prima, que é hoje o Parque Piqueri. Naquela época, lá não era nada, era muito longe de tudo, aquela parte do Tatuapé. Né? Então, hoje são bairros integradíssimos da cidade. Então, você tem a São Paulo, essa regularizada, planejada, que vamos dizer, vai até a Penha, na Zona Leste, um pouco pouquinho perto do Aricanduva, na Zona Sul vai até o Campo Belo, o Campo Limpo, Vila Andrade, na Oeste vai até o final da Lapa, depois tem a Vila Piauí, e é isso. A parte de periferia, ela começou a crescer muito na década de 70, justamente época de Brasil Grande, construções em São Paulo, nossos irmãos nordestinos fizeram uma migração forte para São Paulo, inclusive estimulados até pela Prefeitura de São Paulo. E olha, tem um lado muito positivo disso, que é essa turma que construiu essa cidade, né? Devemos muito a todos eles. Mas todo esse pessoal, o fluxo era tão grande que não tinha onde se acomodar, então foram ocupando espaços. E na época, eu me lembro também, a prefeita Erundina estimulava as ocupações na região das represas, na zona sul de São Paulo. Então você tem toda a São Paulo de periferia, que é fora desse centro expandido, na sul, toda essa região lá do Boi-Mirim, pedaço lá da Parque da Barragem, um pedacinho de Parelheiros, tudo isso. E quando você vai para a Zona Leste, também, né? Toda aquela região leste, você pega a região lá como é que chama?
Bom, depois a gente vai Hermelino Matarazzo, que foi sendo Vila ocupado. Alpina, lá para trás de Vila Alpina, né? Lá, não, mas lá ainda é zona central, que é Vila Prudente, né? Mais Ah, para frente é que começa a ficar. Aliás, que é maravilhosa a Vila Prudente, você tem lá aquela parte da Vila Zelina, onde Vila está Zelina. todo o pessoal do leste europeu que ocupou aquela região. Então parece que você está andando em países do leste europeu, porque você É vê verdade. pessoas, hábitos, comidas, tudo daquela região. Então essa parte de periferia, Guaianazes, eu queria dizer, por exemplo, todos os cearenses foram muito para Guaianazes. Então, todas essas regiões são ocupações. Na leste moram cerca de 3,5 milhões de pessoas nessas áreas que hoje são irregulares. Então, o que aconteceu? Você tem a São Paulo do centro, que foi planejada, urbanizada. E essa São Paulo, fora do centro expandido, que foi abandonada. Então, nunca foi feita regularização fundiária. Você imagina que cidade Tiradentes, por exemplo, com o crescimento da cidade, o governo federal resolveu fazer os conjuntos habitacionais. Isso foi anos 70, 75. Desapropriaram a Fazenda Santa Etelvina e fizeram cidade de Tiradentes. Construíram 80 mil unidades habitacionais, a 40 quilômetros do centro, mas depois viram que tinha que ter transporte, onde as pessoas iam trabalhar. Bom, e isso foi passando o tempo, cidade de Tiradentes começou a ser regularizada, Agostinho, quando nós fizemos o plano diretor em 2016 na Câmara. Agora, até essa época, quando eu era secretário, em cidade de Tiradentes tinha 5 licenças de funcionamento só. Portanto, tudo que você vê por lá é irregular. Nem a prefeitura estava instalada lá porque não tinha imóvel regularizado, área regularizada para ela se instalar. E assim Guaianazes, assim você pega São Miguel Paulista, toda aquela parte do Jardim da Três Meninas, você pega a parte do Jardim Helena, Jardim Pantanal, tudo irregular da Zona Leste. São Mateus. E indo lá também, lá para Santo Amaro também, é uma coisa perto do Jacuípe de Piruípe, é um absurdo. Lá, pior, porque lá é tudo área de manancial. Então lá não poderia regularizar em hipótese, mas está tudo ocupada. Tem mais de 2 milhões de pessoas morando. E tem a Zona Norte, que as pessoas esquecem. Zona Norte também. Mas eu queria a Brasilândia tem 300 mil pessoas, tudo irregular. Então, tudo irregular. Isso, tudo irregular. Também, aqui são antigas ocupações. Boa parte de Pirituba também. Perus, as pessoas acham até que é outro município. Eu queria pegar um ponto aí, André, você que conhece muito, Andréa, essa questão da relação do gestor municipal, do prefeito. Você foi subprefeito por 2 vezes, né? Em 2 grandes governos da cidade de São Paulo. E o que se pega muito é a relação do prefeito com a Câmara dos Vereadores. Muito se diz, por exemplo, que o vereador ele facilita a ocupação irregular para obter voto, e aí ele acaba, por exemplo, lá em Guarulhos, é uma coisa absurda, dentro do aeroporto, aquela ocupação. Sim. Não é a nossa cidade, mas é uma cidade vizinha. Mas eu pergunto a você, isso continua, Andréa, esse desserviço do populismo do vereador, do político, ainda persiste ou isso mudou? Eu vou te dizer o seguinte, a culpa não é do vereador, não, a culpa é do próprio executivo. Nós, quando estivemos na prefeitura de 2005 a 2012, o Serra e o Kassab, nós tivemos 0 de invasões, porque criamos a Operação Defesa das Águas para cuidar das áreas de mananciais e tínhamos uma relação excelente com a Câmara dos Vereadores, tratando de forma republicana todos os vereadores, independente de partido. Por quê? Porque os vereadores conhecem suas regiões como ninguém. E os vereadores sabem o que eles querem, Agostinho. O vereador quer voto, né? Então, o que ele quer levar para a região? Aquilo que dá mais voto para ele. O que dá mais voto para ele é o que mais gente da região quer. E se mais gente da região quer, porque é uma prioridade da região. Que é uma coisa nada interessante. Eu queria até te interromper um pouquinho, porque é uma pitada boa, André, que a gente pede para... A gente sonha de ter um gestor do executivo, que a questão é a seguinte, as comunidades... Ok, já foram ocupadas, estão lá, não dá para desocupar aquilo pelo tamanho gigantesco que tem uma Paraisópolis. O que nós precisamos agora é urbanizar aquilo e transformar muito em cidades inteligentes. Por que não criar a comunidade inteligente? Eu duvido que essas pessoas da comunidade querem o pior para eles, querem crime. Mas não tenha dúvida, Agostinho.
a saída é justamente isso que eu ia falar, porque você tem essas regiões ocupadas e que estão há 40, 50 anos, já estão consolidadas. Então, o que você tem que fazer é urbanizar, fazer a regularização fundiária, que hoje a lei que o Temer aprovou facilitou muito, e fazer depois a urbanização dessas favelas. Nós fizemos em Paraisópolis. O que é a urbanização de uma favela? Regulariza, aí você entrega o título para o morador. Você reforma as ruas, põe calçadas, dá uma ajeitada nas casas, né? Coloca saneamento básico. Você sabia que em São Paulo tem 3,5 milhões de pessoas que não têm saneamento básico? Isso é indecente. Como é que a gente pode dizer que São Paulo é uma cidade internacional e rica desse jeito? Somos internacionais como Nairobi, né, em grande escala, porque é um miolo rico com cinturão de pobreza. Mas essa regularização fundiária é possível, é necessária, porque você dá dignidade para as pessoas e é a única forma de você instalar saneamento básico que vai fazer reduzir muito a necessidade de saúde. Para você ter uma ideia, pega uma área de periferia como Hermelino Matarazzo, você lá tem pouco saneamento, quase nenhum, você vai ver que de cada 1.000 bebês que nascem lá, 25 morrem antes de 1 ano de idade. Se você pegar em Pinheiros esse indicador, de cada 1.000 bebês, 1 morre até 1 ano de idade. O que faz a diferença aí? O saneamento, que traz as doenças, a mortalidade, uma série de coisas, né? Então, a urbanização de favela nós fizemos em metade de Paraisópolis. E hoje, fizemos no Cantinho do Céu, na Zona Sul. Você muda completamente a região, você transforma num bairro. E isso custa, Agostinho, 1/3 do que você ficar fazendo predinho do Minha Casa Minha Vida. 1/3. E não muda as pessoas de lugar, que elas já estão trabalhando naquela região, moram lá, estão acostumadas, etc. Então, esse é o trabalho, é a prioridade da periferia na nossa cidade, é a instalação, a implantação de saneamento básico e urbanizar parte das favelas. Só para você ter uma ideia de quantidade, se você gastasse os 80 milhões que a atual administração, se é que pode chamar de administração, que estão gastando numa fonte luminosa que está sendo feita no Anhangabaú por 80 milhões de reais, esses 80 milhões você urbanizaria 2 favelas da Vila Prudente. 2 favelas de Vila Prudente. O que é mais prioritário na cidade? Urbanização da Vila Prudente ou fazer fonte luminosa para a eleição? O que é mais importante? Pensar na próxima geração ou pensar na próxima eleição? Essa aí é que é o grande desafio da população, é escolher alguém que pense na população e na próxima geração e que não use São Paulo como trampolim. É um pecado, porque tem uma coisa, André, que me incomoda demais. Eu sou paulistano, aqui no Hospital das Clínicas, frente para Rebouças, 4 de agosto de 1957. E eu, como te disse, você sabe, eu fui office boy de uma joalheria, então eu andava essa cidade. Eu fico pasmo de ver a quantidade de buraco no asfalto. Não porque eu tenho carro hoje, ou há algum tempo que eu tenho carro, mas qual a explicação, André? Por que esse problema? E aí a gente viu que, de repente, vai lá, asfalta um pedaço, joga maquiagem, mas como pode uma cidade como São Paulo ter a quantidade de buraco e o asfalto ser de uma qualidade? E eu vou só para quem nos assiste aqui, porque a pessoa pode estar falando, pô, você está falando que asfalto onde? Eu falo, é simples, você saiu da Radial Leste e começou a entrar para a periferia da cidade, é um horror. Não é nem periferia, entrar nos bairros, né? Porque estão dando uma maquiada, como é ano eleitoral, agora faz recapeamento nas avenidas, e só. E com uma camada fininha, fininha, que depois de 6 meses ela desaparece. O grande problema é que, primeiro, você tem que credenciar empresas de qualidade para fazer tapa-buraco. A cidade nasce na cidade 600, 700 buracos todo dia. Quando chove, vai até 1.000 buracos. É mais. Você tem que tampar os 600 por dia, porque se deixar, vai acumulando. Mas tem uma coisa que é essencial. Primeiro, você tem que especificar bem o asfalto que você quer. E, ao mesmo tempo, não é mandar a própria prefeitura fiscalizar, contratar
empresa de gerenciamento que faça a fiscalização do serviço para saber se as empresas estão adotando a massa asfáltica que você definiu e que ela tem durabilidade, porque o que está acontecendo hoje é que você põe um tapa-buraco que esfarela 2, 3 meses depois. Para as empresas é uma maravilha e para o cidadão um desastre. O Juan Pérez Carrillo está colocando aqui outra coisa que é um assinte para nós paulistanos, que é as calçadas da nossa cidade. Como é que a gente... É inadmissível ter as calçadas. Eu moro aqui no bairro de Genópolis, eu falo, meu Deus, eu trabalho e vivo aqui. Que absurdo que é as nossas calçadas, Andréa. Você tem sabe, alguma solução prática para isso? Claro que tem, mas é lógico que tem. Eu acho que o primeiro erro é dizer, como diz a lei, eu sou obsessivo por calçadas, inclusive quando fui vereador, fiz uma lei de calçadas que infelizmente o Haddad vetou e depois o Dória também vetou. O Dória eu até entendo porque ele estava chegando, não entendeu bem. A calçada hoje, pela lei, ela é responsabilidade do morador. Aí eu te pergunto, você mora em Genópolis, quantas vezes você saiu do seu apartamento, desceu na rua com uma picareta na mão e quebrou a calçada na porta do seu prédio? Nunca. Por que você tem que ser responsável por manter uma calçada que quem quebra ou é o carro que parou lá e a prefeitura não tirou, ou é a própria prefeitura que quebrou para fazer um conserto, ou é água, ou é luz, ou é esgoto, qualquer uma das empresas de serviço. Então, primeiro ponto, calçada tem que ser responsabilidade da prefeitura. Segundo ponto, ela tem que ser feita a manutenção quando você faz a manutenção do asfalto. Recapeou, faz a calçada de testada a testada. E não é o que você vai fazer. Hoje parte já é assim, já tem que ser assim. Você sabe que acidentes, a segunda causa de morte de acidente de trânsito é a falta de calçadas em São Paulo. Segunda causa. Por quê? Aqui você está falando de calçada ruim. Na periferia, que não tem calçada em muitos lugares, o cara anda na rua e toma o espelho do ônibus na cabeça, ou é atropelado, etc. Calçadas, quando eu estava na prefeitura, fizemos 700 quilômetros de calçadas, que é pouco. São Paulo tem 17 mil quilômetros de calçadas. Você não precisa fazer todas, mas você tem as chamadas rotas estratégicas, que são aquelas que levam, por exemplo, que levam do ponto de ônibus até uma UBS, do ponto de ônibus até a escola, do ponto de ônibus até o hospital. Essas são as calçadas estratégicas. Foi, por exemplo, a Avenida Paulista, que nós enquadramos assim para poder fazer a reforma, que é uma calçada que passam 3 milhões de pessoas, 2,5 milhões de pessoas todos os dias. Então, é uma prioridade, porque 30% dos deslocamentos na cidade são feitos a pé. E poderia ser muito mais. Se tivesse calçadas boas, nós teríamos a valorização do comércio de bairro, por exemplo. As pessoas andariam muito mais a pé, usariam muito mais o comércio dos seus bairros, que, aliás, é outro ponto, que a regularização fundiária conseguirá levar os empregos para a periferia, que hoje só 10% dos empregos formais estão na periferia de São Paulo. André, e você, nas suas bandeiras como candidato, legítimo candidato à disputa pela presidência, pela prefeitura da nossa cidade, você tem coragem de dizer isso em campanha para os paulistanos, dizer assim, a calçada é minha responsabilidade? Claro que tem. A primeira coisa que eu vou fazer chamar esse discurso de saúde, segurança que está pegando fogo. Espera um pouquinho, vamos lá. Eu pago imposto, nós pagamos imposto, nós trabalhamos. O trabalhador agora com essa Covid tem que andar mais do que pegar ônibus, vai mudar muita coisa. Quer dizer, a pergunta que eu lhe faço, você poderia, no teu momento de campanha, dizer, paulistano, eu vou cuidar das calçadas. Não adianta dizer, morre gente por causa de calçada, morre gente... Não, eu sempre falo, ninguém mais quer diagnóstico, a gente precisa solução. Não, claro, eu estou te falando, eu tenho uma lei minha na Câmara, que é calçada, porque a calçada, Agostinho, é a via pública do pedestre. Lógico. Se o poder público cuida da via pública do carro, que é a rua, cuida da via pública do ônibus, que é o corredor, Perfeito. Cuida da via pública da bicicleta, que é a ciclovia. Como é que a mais importante é a via pública do pedestre, que é universal, 100% das pessoas usariam e não cuida? Você imagina o deficiente físico, pessoa mais velha, não sai na rua, não consegue. Não sai. Não, Não, é um absurdo. calçada.
Isso é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, inclusive, de assumir esse troço. Tem muitas coisas em São Paulo que são possíveis de serem Agora, feitas. André, uma dúvida que eu tenho, por que 90%, não sei se é 90% hoje, das pessoas têm que trabalhar no centro da cidade? Elas trabalham ali. Como é que o nosso centro da cidade de São Paulo, eu disse aqui, fui office boy com muito orgulho, eu frequentava o centro da cidade, eu vejo, hoje as pessoas falam, não vou no centro porque só tem vagabundo, só tem... Não, não é isso. Abandonaram. Aí, tá Abandonado. cidade sem dono, o pessoal vai para lá. É até engraçado ver como as pessoas menos favorecidas, não são todos vagabundos, é que a cidade está Não, largada. claro. Não é assim, a pessoa não tem onde ir, eu vou lá, eu me encontro ali, aquele lugar, muito bem. André, como é que é um processo? Eu me lembro quando o governador José Serra era prefeito da nossa cidade, ele tinha um plano diretor de recuperar o O centro centro. da cidade. É, Nós tínhamos empresas como Serasa ali no centro e tinha todo um estímulo isso. para as empresas manterem as suas atividades lá. E você tem isso previsto no seu plano de governo Bom, para a cidade de São Paulo? imagina, eu fui subprefeito da Sé, então eu que implementei o plano de revitalização da região central. Eu sou um apaixonado pelo centro. O escritório da Matarazzo é na 15 de novembro até hoje, que está um desastre o centro de São Paulo abandonado. Claro, mas o que, que precisa o centro? Primeiro, ele precisa de uma manutenção completamente diferente do resto da cidade, e precisa uma manutenção obsessiva, porque é um lugar onde só passam pessoas. 4 milhões, 3 milhões de pessoas todos os dias passam, e quem passa só não cuida como quem mora. Então você precisa. Depois você precisa levar habitação para o centro, precisa levar moradores para o centro. Para isso, o cara tem que sentir que aquilo está seguro e limpo. Então você precisa pôr mais segurança, mais polícia na rua, operação delegada. Tudo que eu estou falando, Agostinho, dá para fazer porque eu já fiz. Então não é que eu estou falando, é sonho. Nós tínhamos a operação delegada. Operação delegada, você pagava a PM para ela pôr mais gente naquela região para assegurar a segurança das pessoas, assegurar que não se vendia mais os camelôs vendendo carga roubada, não vendiam mais pirataria, enfim, todas aquelas coisas. Então, a limpeza e a sensação de segurança são essenciais. Você precisa dar uma solução para os 70 prédios que estão ocupados, hoje invadidos na região central. Lembra quando queimou aquele prédio no Paissandu? Foi todo mundo lá para a porta, né? Político adora isso, está presente na tragédia para dizer que se preocupou. Só que vai no dia e nunca mais ninguém fez nada. Tem 70 daquele Cracolândia. jeito. Bom, Cracolândia, Cracolândia, Andréia, eu que passei lá absurdo. a semana passada, é assustador. Quando eu saí da prefeitura, tínhamos cadastrado lá 180 pessoas. Hoje tem mais de 2.000 pessoas que estavam lá comercializando crack a céu aberto com supervisão da Guarda Civil Metropolitana. Lá tem solução. O que não quer, ninguém quer problema, né? As administrações, naquilo que você não mexe, ninguém fala. Então fica lá, ninguém está. Mas você Tem teria que. solução a Cracolândia, André? A solução é, primeiro, eu não me comprometo a solucionar o problema das drogas em São Paulo, mas o que eu me comprometo a resolver um problema que é sério lá, que você tem o bairro do Bom Retiro e o bairro da Santa Efigênia refém do tráfico de drogas. Isso não vai ficar como não estava quando nós estávamos na prefeitura, porque você tem que ter uma ação permanente. Aqueles hotéis ilegais, irregulares, têm que fechar, bares irregulares têm que fechar. Quer dizer, você tem que dar uma canseira no traficante. Na hora que sai o traficante, o dependente também sai. Ele vai atrás. Só que o dependente você tem que cuidar, né? Agora, o que não quer ser cuidado, ele vai buscar o crack em outro lugar. Lá não vai deixar, porque tem moradores naquela região, pessoas que trabalham, que moram. Como é que fica? Como é que você entra e sai de casa? Né? É Então, incrível, é lá virou o incrível. território livre das drogas, que é um absurdo de deixar isso. Eu vou te dizer, Agostinho, São Paulo, se você fizer uma gestão de gente grande, porque prefeito não pode ter medo de cara feia e não pode querer ser popular. O cargo de prefeito de São Paulo é um cargo muito espinhoso e não é para ser início de carreira de quem quer fazer. Todo mundo acha que não, começa prefeito, depois vai para governador, vai para presidente. Não é essa a Não, não. sequência. Prefeito é muito mais difícil de ser do que governador, o dia a dia. É pesado, porque cada
ação que o prefeito faz interfere na vida de uma, pelo menos, das 12 milhões de pessoas que tem na cidade. E você não consegue agradar 12 milhões, nem 6, nem 3. Então, você sempre será uma fonte de reclamação e de críticas. Mas você tem que ter convicções e fazer as coisas certas. Não é que eu falo, não é se preocupar com a próxima eleição, é se preocupar com a próxima geração. E eu acho que em 8 anos de gestão você muda dramaticamente São Paulo. Nós já fizemos isso. Eu, pessoalmente, nem sei se eu aguentaria os 8 anos, porque precisa um fôlego de gente grande, porque é 24 horas de problemas. E você é pago para isso, para resolver problemas. E vou dizer, Agostinho, não quero me estender muito para não cansar, mas se você não fizer uma parceria com a sociedade civil, você não resolve. Porque São Paulo, você achar que vai falar de São Paulo, outro dia me cobraram, mas você fala de São Paulo, você fala parte por parte, o projeto para São Paulo inteira. Eu falei, não, falar de São Paulo inteira eu posso fazer um discurso de 1 hora, com uma cidade contemporânea, maravilhosa, e vamos ficar na mesma, não vai sair disso. São Paulo, cada pedaço dela tem 96 distritos. Cada distrito tem particularidades econômicas, socioeconômicas e geográficas. Elas são diferentes. E você tem que ter, quem sabe da prioridade do problema do lugar é quem mora e quem trabalha no lugar. Cada lugar tem suas prioridades. E é com essas pessoas e os vereadores de lá que você tem que trabalhar, porque a sociedade te diz. Então você precisa subprefeitos da região, subprefeitos com poder de ser o braço e os olhos do prefeito, com autoridade para fazer e com dinheiro para fazer. A prefeitura tem dinheiro. A prefeitura tem um orçamento de 66 bilhões de reais. Ela está hoje, porque eles não fizeram nada, então a prefeitura tem 18 bilhões de reais em caixa. Esse era o balanço do dia 30 de março do ano. Vai ter uma queda agora, em função da pandemia, mas ela não tem problema de dinheiro, tem falta de vontade e de competência para trabalhar. E com essa crise da Covid, para a prefeitura pega menos, porque ela recebe o ISS, não o ICMS, como no Estado. Quer dizer, cai o ICMS do Estado, mas ela tem o ISS ali ativo. E tem o IPTU. O IPTU são 11 bilhões que ela deveria abrir mão desses 3 meses de IPTU, porque o comércio está de portas fechadas, os prestadores de serviço também, e vai chegando a conta, que é uma conta muito alta. Uma conta muito alta. Andréia, é muito agradável conversar com você. A gente não está aqui numa entrevista, é um bate-papo de amigos para as pessoas que estão nos acompanhando e que eu vou depois repassar para outras pessoas no modelo gravado. Nós estamos entrando nos nossos 10 minutos finais, nós estamos no 48, 10 minutos finais. Então, nesses 10 minutos finais, eu queria, antes de fazer o encerramento depois com você, perguntar um pouquinho sobre essa crise que nós estamos vivendo da pandemia, do novo coronavírus, a Covid-19. O que você acha desse rodízio dias ímpares e dias pares, Andréia? E eu completo a pergunta para você responder junto. E sobre a questão do isolamento, qual é o seu posicionamento? Isolamento total? Ou nós vamos ficar nessa condição, nessa divisão, sectariando as coisas? Quem é a favor, é contra a vida, quem é a favor? Qual é a sua posição sobre isso? Eu vou começar pelo contrário, né? Que é o isolamento. É difícil eu opinar sobre isolamento, porque eu acho que quem tem que falar sobre isso são os médicos. Eu sempre falo, né? Quando quebra o carro, levo na oficina. Quando quebra o liquidificador, vai para o cara de manutenção de liquidificador. Quando eu fico doente, eu vou no médico. E doença é médico que tem que tratar. Claro que eu acho que você tem as cadeias essenciais que estão trabalhando, algumas delas, e eu tenho certeza que você não pode segurar tudo muito tempo e tem meios de você fazer isso, que eu acho que o governo está estudando isso, o governo do estado de São Paulo. O rodízio foi criado para 2 coisas, para acabar com reduzir poluição e reduzir engarrafamento de trânsito. Pandemia não precisa nem de uma coisa nem de outra. Pandemia precisa de distanciamento social. E distanciamento social, você com esse rodízio dia sim, dia não, você está fazendo ao contrário, porque você reduz os carros pela metade. Quem ia trabalhar de carro ou de Uber, metade está sendo obrigado a ir no ônibus.
aglutinando gente, superlotando os ônibus e congestionando as plataformas de embarque, facilitando o contágio das pessoas, ou até pedindo carona em quem tem carro naquele dia. O cara ia sozinho, agora vão com 2, 3. É um absurdo, é uma irresponsabilidade, é um negócio feio. É tão improvisado que eu vi hoje que nem o secretário de transporte do estado, que cuida de metrô e de trem, sabia que ia ter essa superlotação porque não avisaram ele. É o fim da picada. Isso aí, espero que volte para trás. O que nós precisamos para fortificar o isolamento, que é importante, é as máscaras e campanhas esclarecedoras, campanhas informativas feitas, faladas por quem é do ramo, médicos com credibilidade, falando para as pessoas o quanto é importante o isolamento. A pandemia mostrou coisas que a cidade, mesmo sem querer ver, teve que ver. Você vai lá, eu falei da Brasilândia. Vai na Brasilândia e vê se você acha que vai conseguir fazer o isolamento. Você tem 1.260 favelas em São Paulo. Como é que você vai exigir que uma pessoa em 20 metros quadrados, 5 pessoas, 6 pessoas, passem 24 horas, que nem eu estou na casa da minha mãe, que tem 600, 700 metros quadrados? Esse é o ponto. Você não vai conseguir isso. Então, você tem que ver cada região, uma região, e ver os porquês. Né? Os porquês. Às vezes é mais seguro o cara sair da casa dele e ir num ônibus com pouca gente para o trabalho do que ficar lá. Agora, a prefeitura fez o rodízio e pior, Agostinho. A frota de ônibus de São Paulo, 50% está na garagem. As empresas receberam parada e acumulando gente, fazendo rodar mais gente dentro dos ônibus. Isso é absurdo que eu falo, é de quem não conhece São Paulo. André, o que nós temos que trabalhar, para concluir, é facilitar a vida do paulistano e não dificultar. Desburocratizar a emissão de alvarás, de licenciamento dos negócios. Isso dá para fazer tudo por aplicativo, e estou te dizendo que dá, porque Campinas já está fazendo também, como se faz nos Estados Unidos. É questão de querer acabar com a corrupção e facilitar a vida do cidadão, do empreendedor, de quem gosta de trabalhar. É verdade. André, como eu disse, conversar com você é sempre um privilégio, uma honra, um bate-papo agradabilíssimo, a sua cultura, o que você sabe da nossa cidade, a história da sua família que a gente conhece. Olha, eu vou deixar, nós temos 3 minutinhos para o final, eu vou agradecer a todos rapidamente, obrigado a vocês que nos assistiram, vamos repetir essa live em ambiente gravado, mas eu queria que você encerrasse, só estamos entrando aqui o ex-ministro Torquato Jardim está nos cumprimentando aqui. Obrigado, ministro Torquato Jardim. Um abraço para ele. Querido amigo. Andréa, uma mensagem para o paulistano do cidadão Andréa Matarazzi. Você tem 3 minutos para acabar essa nossa live. Vou te dizer para o cidadão que é o seguinte, que São Paulo passa por esse abandono nos últimos 6 anos e é uma tristeza, porque é uma cidade que pode ser pujante, e a qualidade de vida e do trabalho muito melhor. Para isso, precisa trabalhar. Você precisa reduzir a desigualdade da cidade e facilitar a vida do cidadão que trabalha duro, do cidadão que é empreendedor também, desburocratizando. Na hora que você desburocratizar licenciamento de negócios ou de empreendimentos e alvarás de funcionamento, você mata a corrupção na hora que você faz com isso, porque hoje aquela ida de volta à subprefeitura ou comunique-se é quase o pedido para você contratar alguém. Então, tem que ter esperança, tem que ter otimismo, mas tem que escolher gente que tenha compromisso com a cidade, não compromisso com si próprio. Escolha alguém para vereador, para prefeito de São Paulo, que esteja pensando na próxima geração, que esteja pensando na população e não esteja pensando só na próxima eleição. André, eu quero te fazer um convite a mais, que esse foi uma conversa entre nós. Você aceitaria, nós vamos organizar um debate num outro sistema, não aqui do Instagram, com o sistema Zoom, um debate com o Felipe Sabará, deve sair também, com o próprio Bruno Covas, vamos ver se ele aceita vir debater com você, nesse estilo de bate-papo de paulistano, que quer ouvir
e não a gente se atacar. A gente quer conversar com os candidatos. Você aceitaria se eu organizasse um debate com os candidatos à prefeitura nas próximas eleições? Agostinho, qualquer convite seu está sempre aceito, claro que aceito, com o maior prazer. Sabe que a coisa que mais me dá prazer é falar da cidade de São Paulo. O meu perigo é que às vezes eu pego entusiasmo e não paro mais. Com o maior prazer. A gente amplia o prazo, então eu quero te agradecer, André, prazer. mais uma vez. Um abraço à senhora, sua mãe, à Cláudia, um abraço forte a você, muito obrigado pela sua disposição. Você não precisaria se expor a essa situação política de trabalhar, você não precisa nem trabalhar mais na vida, mas você está se dedicando, devolvendo a nós paulistanos um pouco de tanto que você sabe e conhece para o bem da nossa cidade. Então, muito obrigado, André, fique com Deus. Obrigado, Voltamos Agostinho. a nos falar, hein? Um abraço Tá a vocês bom. que nos... Abraço grande. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês que nos assistiram, estivemos aqui com o André Matarazzo, que é um candidato hoje à sucessão do prefeito Bruno Covas na nossa cidade de São Paulo, e que fala um pouco da sua história, da sua vida. Essa é a...